Década de 70. Um garoto, um desejo e uma missão: trabalhar com o pai na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Em meio às atividades do comércio da cidade, um dos colegas de seu pai o levou para os programas da igreja e o fez se interessar pela Bíblia. Eu, que era o mais velho dos homens, e a minha irmã, a gente sempre ia com o Irmão Brasil assistir os evangelismos. E ficou muitas lembranças boas dessa época. As histórias da Bíblia, através dos slides, né? E engraçado que as crianças nessa época não tinham um lugar especial, elas sentavam no chão. Mas a gente se sentia muito feliz ali ouvindo as mensagens da Bíblia através dos slides. Então, o Irmão Brasil, para mim, foi muito importante nesse processo espiritual da minha vida, ainda quando criança. Nesse período de transição, o pai do jovem Pedro abandonou a família. E o primeiro desafio veio. Chegou a hora do menino se tornar homem e ajudar a criar os 12 irmãos. Em 1980, o meu pai separou-se da minha mãe. O meu irmão mais novo tinha 8 meses. Então a gente começou a passar por muitas dificuldades. A gente não tinha onde morar, saímos da casa que morávamos, viemos para um bairro novo. Então, dos 10 anos até os 20, passei muita dificuldade financeira, psicológica, de afeto. Tive que trabalhar para criar todos os meus irmãos. Então, não tive mais esse contato com a igreja. A gente foi para um bairro novo, lá não tinha igreja. E eu perdi esse contato de congregar. O testemunho é uma das ferramentas que Deus tem para mostrar aos outros o que Ele faz na vida de seus filhos. Eu já estava trabalhando em uma metalúrgica e lá encontrei um irmão adventista. E comecei a estudar a Bíblia novamente. Comecei a ter contato com esse irmão. E depois com a igreja, posteriormente com a igreja. Comecei depois a descobrir que tinha uma igreja próximo da minha casa e comecei a visitar a igreja. E daí então, no dia 30 de dezembro de 1990, eu decidi pelo batismo. Nos primeiros passos da vida cristã, algumas verdades são absorvidas de forma gradual. No caso do irmão Pedro, só após passar 5 anos devolvendo de forma fracionada o dízimo, foi que ele teve o entendimento do que realmente estava fazendo. Eu não aceitava muito essa ideia de ter que tirar 10% para devolver para a igreja de Deus. E o tempo foi passando e às vezes você ouve algumas coisas de pessoas de pensamentos diferentes e às vezes você até se envolve. E eu percebi que tinha irmãos que às vezes ganhavam menos do que eu e viviam muito melhor do que eu, com menos dificuldades. Chegou um ponto da minha vida entre 2002 a 2004, por tanta dificuldade financeira, quase que eu entro em depressão. Mas Deus é Deus. Deus busca os seus filhos, onde quer que eles estejam, Deus vai buscar. Então, o pastor distrital da época, o pastor Sanji, resolveu fazer uma semana de mordomia, naquela época, né? Que hoje nós temos o Adorai, que é uma bênção para a igreja. E eu decidi assistir a semana de mordomia. Assisti a semana toda e em uma sexta-feira à noite ia ter uma Santa Ceia na igreja, no final da semana de mordomia, e o pastor fez um apelo para a igreja. E mesmo assim, o pastor fazendo um apelo, eu me senti tão envergonhado, tão triste, que eu não conseguia dizer para Deus que queria ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Eu não me comprometi naquele momento. Eu não sei se o pastor percebeu ou tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando terminou a Santa Ceia, ele se aproximou de mim e perguntou: "Você está bem, Pedro?"
falei, não, pastor, eu não estou bem. E ele começou a conversar comigo. Então eu falei para ele um pouco da minha vida, o que estava acontecendo, como eu estava vivendo, as dificuldades, a depressão que eu estava sentindo. E ele perguntou para mim se eu não tinha coragem naquele momento, se eu não queria naquele momento fazer um pacto com Deus, daquele momento em diante, ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Então naquele momento eu me comprometi com Deus em ser fiel a Ele. Conheço o Pedro, já faz algum tempo, vi crescer na igreja e sempre que tinha oportunidade conversava com ele para retornar à igreja, retornar também a ser fiel a Deus e também tornar-se um missionário como antes. De vez em quando ela, numa conversa de puxão de orelha, ela dizia, Pedro, você tem que acertar esse ponto na sua vida. Deus precisa de você. A igreja de Deus precisa de você. Deus não quer o seu dinheiro. Simplesmente Ele quer que você seja fiel a Ele. A liderança da igreja sempre inspira outros membros a fazerem a coisa certa porque é certa e deixar as consequências com Deus. E falei, Senhor, o ano de 2006 acabou e eu falei, Senhor, eu não quero continuar só com 5%. Agora eu quero passar a ser pactuante também com 10%. Assim como é o teu dízimo, eu também quero pactuar com 10%. Irmãos, no mês de janeiro, a bênção foi tão grande que eu não dei conta dos serviços. Quando a bênção é grande, você não pode ficar só para você. Você agora também tem que distribuir para outras pessoas, né? E eu tinha um concorrente, um quarteirão da minha pequena metalúrgica. E eu falei para ele, amigo, eu não tenho condições de entregar essas obras no tempo de acurtar o contrato. Eu vou passar uma parte para você, para que você também receba a bênção. E assim eu fiz, eu passei uma parte dos trabalhos para o meu concorrente. Porque quando você recebe a bênção, você não pode ficar só com você tem que distribuí-la também para os outros. Quando visito o irmão de igreja, eu fico muito feliz ao ver o irmão vivendo aquilo que é ensinado no púlpito. Esta é a história do irmão Pedro. Um homem que teve os seus problemas, as suas dificuldades, no entanto buscou em Deus refúgio, envolveu Deus nos seus relacionamentos. E é motivador ver o irmão Pedro sair pelas igrejas do distrito pregando sobre adoração a Deus, fidelidade e mordomia cristã, ensinando os irmãos a viverem os exemplos dos heróis da Bíblia. Ellen White nos mostra em seu livro Beneficência Social que Deus, mesmo nos tempos antigos, já orientava o povo a fazer uma devolução de 10% de todo o lucro, mesmo após o primeiro dízimo, para conservar na mente do povo que Ele é o possuidor de todas as coisas. Deus me deu uma casa, meus irmãos, que eu não sonhava com ela. Mas Deus é Deus. Deus é dono de tudo. Sem falar para vocês que antes da casa, eu comprei o meu primeiro carro. Antes de construir a casa. Consegui comprar o meu primeiro transporte. Hoje, eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo especial. Esse grupo procura visitar irmãos, procura orar com eles. Quando nós pregamos aquilo que vivemos. Este grupo é a equipe distrital de mordomia, uma equipe que leva Jesus a outras pessoas. Deus tem bênção especial para cada um de nós. Já estamos recebendo aqui. E um dia iremos receber a vida eterna dada por Jesus Cristo. Pois aqui na Missão Sul-Maranhense, seja no campo ou na cidade, seja no CRM ou na fidelidade, os fracos se tornarão fortes e os fiéis serão revelados. Essa é apenas uma das histórias do campo dos grandes milagres. Histórias construídas a partir de um plano integrado de espiritualidade, com um propósito direcionado à fidelidade.